Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Mahapavitra Sahuri, eu sou mentor espiritual e hoje, se vocês perceberam, eu falei que eu vou fazer um vídeo e não uma tiragem. Então sejam bem-vindos a este vídeo, que não vai ser uma tiragem, atendendo a alguns pedidos que foram deixados nos comentários, para que eu falasse um pouco sobre o povo cigano. Porque é muito difícil encontrar informações fidedignas, informações nas quais a gente possa realmente confiar quando o assunto é o povo cigano. Quando nós pensamos nos ciganos, logo nos vem à mente imagens de festa com muita música, caravanas coloridas, bolas de cristal, leitura das linhas das mãos e adivinhação por meio de cartas. Tudo isso nos leva a esta pergunta: quem afinal são os ciganos? É bastante difícil falar sobre o povo cigano, porque suas tradições sempre foram preservadas e transmitidas oralmente. E a maioria dos registros históricos e documentos sobre esse povo foi escrita sob a ótica de outros povos por onde eles passaram, e não por eles próprios. Envolvidos num véu de segredos, suas tradições e costumes são mantidos como um conhecimento interno e reservado. Hoje em dia, estima-se que haja em torno de 10 milhões de ciganos pelo mundo afora. Existem muitos povos ou clãs ciganos diferentes, mas nós podemos perceber em todos eles ligações linguísticas e culturais, o que acaba os caracterizando como um mesmo povo. Além disso, também existe uma semelhança na aparência. Os ciganos sempre foram descritos pelos europeus como um povo de pele, cabelos e olhos escuros, indicando uma origem comum e os marcando como estrangeiros em terras europeias. Estudos linguísticos, históricos e antropológicos apontam o povo cigano como originário do norte da Índia, mais especificamente de uma área denominada Punjab, que fica entre a Índia e o Paquistão. Nós sabemos que as bases da língua cigana, chamada Romani, são provenientes dos idiomas daquela região, tendo recebido também influência de diferentes dialetos e línguas. E isso foi confirmado por pesquisas genéticas, indicando a mesma origem geográfica dos ciganos. No entanto, o caráter nômade dos ciganos fez com que essa língua se desenvolvesse à medida em que eles fossem passando por diferentes lugares. Os ciganos são um povo tradicionalmente nômade, mas até hoje permanece um mistério, o motivo pelo qual eles deixaram seu local de origem e começaram a viajar pelo mundo. No início do século XIV, quando eles chegaram à Europa, foram recebidos com receio, desconfiança e preconceito, o que levou ao surgimento de uma visão estereotipada e negativa desse povo que, infelizmente, perdura até os dias atuais. Os ciganos chegaram na França por volta de 1420, passando por diversas cidades, entre elas Paris, onde suas habilidades de adivinhação instigaram a população até que eles foram obrigados pela Igreja Católica a deixar aquela região e continuar seu processo de migração. Ao longo da história, eles foram perseguidos e até mesmo escravizados, com leis específicas que autorizavam a captura e o comércio de pessoas pertencentes ao povo cigano. A história dos ciganos é marcada pela discriminação, repúdio e violência, tendo sido inclusive perseguidos e dizimados durante o nazismo. Para que pudessem sobreviver, eles se valiam de suas habilidades, de suas capacidades ligadas ao entretenimento, como a música, ou mesmo de suas capacidades mágicas, cura por meio de ervas, amuletos e até mesmo técnicas divinatórias, como leitura de cartas ou leitura das mãos, além da contemplação da bola de cristal. Dedicavam-se ainda ao trato de animais e ao trabalho de metalurgia. Os ciganos chegaram ao Brasil por volta da década de 1570, muitos deles enviados de Portugal para cumprirem pena e exílio na colônia sob diferentes pretextos. Mas foi só por volta de 1855, com a chegada do baralho cigano da Mademoiselle Lenormand, o Petit Lenormand, vindo da França para o Brasil, que os ciganos, já famosos por suas habilidades de prever o futuro, começaram a se destacar verdadeiramente no nosso país. Hoje, o povo cigano pode ser encontrado em todas as regiões do Brasil, sendo divididos em dois agrupamentos, os Rom, provenientes de diferentes lugares da Europa, e os Calon, provenientes diretamente de Portugal. Alguns deles vieram acompanhando a corte portuguesa, dedicando-se à função de entretenimento e ao teatro. Atualmente, a maioria dos grupos ciganos não é mais nômade, e entre as várias funções que exercem para sua sobrevivência, a adivinhação pela leitura de mãos e cartas ainda tem grande predominância.
Os ciganos sempre foram vistos no Brasil como um povo mágico, repleto de mistério, o que nem sempre foi muito positivo, porque essa visão colaborou para mascarar os sofrimentos e as condições precárias em que muitas vezes eles eram obrigados a viver. No calendário brasileiro, 24 de maio é considerado o Dia Nacional dos Ciganos, data muito importante porque pelo mundo afora comemoram-se nesse mesmo dia as celebrações a Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano. Tamanha foi a importância dada à cultura e sabedoria desse povo no Brasil, que em certas religiões existe uma falange espiritual ligada à magia dos ciganos, na qual a história deles foi preservada, e esse povo foi reverenciado como uma verdadeira força espiritual. As tradições populares e o folclore do baralho cigano nos contam que o próprio baralho cigano se originou do conhecimento adquirido e preservado pelos ciganos, e que em determinado momento ele teria sido transmitido na Europa, especificamente na França, dando origem ao sistema que hoje é popularmente conhecido como baralho cigano. As raízes espirituais dos ciganos fazem parte de uma imensa sabedoria coletada e desenvolvida por um povo de profundas tradições místicas. E essa associação ganhou outro sentido quando o povo cigano chegou ao Brasil e encontrou uma cultura popular e religiosa muito diferente da europeia, permitindo que eles se integrassem à espiritualidade popular. Além das raízes espirituais, existe outro caminho a ser percorrido para nós buscarmos as origens dos ciganos, por meio de fatos documentados. Muitas pessoas ainda desconhecem as raízes históricas do povo cigano porque até pouco tempo atrás nosso acesso à informação e pesquisa era extremamente limitado. Com a disseminação do conhecimento pela internet, por exemplo, novas descobertas foram feitas e compartilhadas. O fato é que quando se fala no povo cigano, não tem como nós não falarmos sobre a Mademoiselle Lenormand. Marianne Adélaïde Lenormand, muitas vezes referida apenas como Mademoiselle Lenormand, uma aclamada personagem do misticismo francês que conquistou popularidade notória devido às suas habilidades para prever o futuro, era natural da Normandia e nasceu no dia 27 de maio de 1772. Ela perdeu os pais ainda no início da infância e foi enviada a um convento de freiras para cumprir sua educação formal. E suas primeiras experiências místicas foram narradas já nessa época de sua vida. Por meio de suas visões, a jovem Lenormand foi capaz de prever com precisão improváveis eventos no convento, que mais tarde se comprovariam reais, causando espanto e admiração por sua habilidade e exatidão. Quando ela já era adulta, em Paris, cidade onde ela conquistou importante fama como adivinha e mística, Mademoiselle Lenormand não se dedicou apenas à adivinhação por cartas, mas a diversos outros conhecimentos divinatórios, como astrologia, numerologia, cabala, alquimia, dentre outros. Ela escreveu vários livros, nos quais narra sua prática como profetisa, descrevendo encontros com personalidades importantes da época, como o rei Luís XVIII e o próprio Napoleão, para quem havia feito previsões valiosas e precisas, além de se descrever como confidente pessoal da imperatriz Josefina, esposa de Napoleão. O trabalho dela fez sua popularidade crescer cada vez mais até que conquistasse o título de melhor cartomante de todos os tempos, o que lhe permitiu participar da alta sociedade parisiense, em meio à qual ela era tida com grande admiração, apreço e estima. Depois da sua morte, diversos baralhos de cartomancia foram publicados e atribuídos à famosa vidente, como o Petit Lenormand, que só mais tarde passou a ser chamado de baralho cigano. As lendas em seu entorno nos contam que ela teria aprendido esse sistema de cartomancia ao ter contato com os povos ciganos. Então, como nós podemos ver, a história cigana tem relação direta com a Mademoiselle Lenormand. E no Brasil, como eu já falei, eles foram conquistando, com o tempo, o próprio espaço em meio à sociedade, muito embora, infelizmente, esse espaço tenha sido marcado por preconceito, como, infelizmente, nós vemos até hoje em algumas regiões. Agora eu vou ensinar para vocês o que nós chamamos de invocação cigana, que é assim: aos grandes espíritos e mentores da poderosa corrente do povo cigano. Invoco a energia soberana da virtude e da paz para que eu possa produzir o bem e espalhar sabedoria.
Invoco a felicidade, a energia do amor e a luz da verdade para que meu caminho seja sagrado. Pela divina presença do Espírito de todos os ciganos, consagro todos os meus trabalhos e os abençoo para todo sempre. Assim é e assim se faz. Também existe a oração à Santa Sara Kali, protetora do povo cigano, que é assim: Sara, Sara, santa e amiga, escuta-me, eu te suplico. Sara, Sara, santa e amiga, ouve a minha voz que reza. Tu és de todas as nossas viagens, e te trazemos em nosso coração. Tu nos devolves a coragem quando a infelicidade nos chega. Nós te oferecemos lindos mantos na Camargue das Santas Marias, pois para nós aqui tudo é mais belo, porque aqui nos reabastecemos de vida. Para nossa grande peregrinação, tu és consagrada como uma rainha. Viemos aqui de tempos em tempos provar-te nossa fé. Nós te confiamos nossos segredos, nós te apresentamos nossos filhos, nós te trazemos belos buquês, nós a beijamos com o nosso coração pulsando. Hoje cantaremos louvores para ti e dançaremos ao redor do fogo. Seremos uma só voz que sobe através de ti para Deus. Salve Sara, salve Sara, salve Sara, que Santa Sara nos cubra de bênçãos. Linda, né? E agora eu vou colocar aqui no vídeo uma parte muito importante da simbologia cigana. Hoje vocês viram aqui no cenário que eu coloquei vários elementos típicos dos ciganos. Vou explicar rapidamente alguns deles, mas vou colocar uma tabela aqui no vídeo para que vocês tenham contato com todos os elementos, toda a simbologia cigana. Porque se eu for falar todos eles, o vídeo vai ficar extremamente extenso. E aí vocês podem dar um pause no vídeo, parar o vídeo e conseguir ler com calma toda essa tabela com toda a simbologia que é maravilhosa, é belíssima. Explicando rapidamente alguns dos símbolos, aqui eu coloquei o incensário, mas eu não coloquei o incenso, pessoal, porque às vezes a fumaça do incenso sobe e fica aqui na câmera, e aí o vídeo fica todo embaçado pela fumaça, então eu deixei o incensário, mas o incenso sempre foi um importante elemento de poder consagrador, capaz de atrair bênçãos e de nos aproximar do sagrado, além de purificar o ambiente. Existe também a adaga ou punhal, que eu não tenho aqui, eu não coloquei, mas a adaga ou punhal, já falei sobre eles em outro vídeo, eles estimulam o poder da mente e eles cortam qualquer efeito negativo. É um objeto que representa a capacidade de discernimento e raciocínio afiado. As flores representam a beleza da vida, a alegria de viver, a paz e a harmonia. A vela representa o elemento fogo, relacionado à busca espiritual e ao caminho da iluminação pessoal. Existem também os pães, que simbolizam fartura e o alimento da alma. As moedas representam a prosperidade, a riqueza e a abundância para a sua vida e para a vida das pessoas. E também as taças simbolizam a celebração da vida. Agora eu vou colocar a tabela com todos os elementos e vocês podem ler com bastante calma aí no vídeo. Vou colocar uma música, vou deixar a tabela durante um tempo bastante considerável, mas quem quiser também pode dar um pause, não tem problema.
De toda forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para que vocês curtam, deixem comentários e sugestões, são muito bem-vindos. Vocês estão vendo, né? Tudo que vocês sugerem, eu faço um vídeo a respeito e publico aqui no canal. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, assistam aos outros vídeos. O canal está crescendo e eu agradeço muito. Recebam minha gratidão genuína, meu carinho e, como eu tenho falado sempre, eu coloco o nome de todas as pessoas que estão me ajudando todos os dias nas minhas orações e peço para que Deus ilumine cada um de vocês, ilumine a vida de vocês, abra os caminhos, desobstrua a vida de todos como uma forma de agradecer. Recebam meu carinho, recebam minha gratidão e recebam minhas orações que são sinceras e genuínas. Um beijo e um abraço carinhosos e cheios de luz para todos vocês. Até o próximo vídeo.